Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast E por Falar em Saúde Mental. Estamos em pleno Setembro Amarelo e hoje a gente vai falar sobre um tema que tem mexido com todo mundo, que são os caminhos da saúde mental. E para esse programa de hoje, para nos ajudar a entender melhor o que é saúde mental, que a gente fala e às vezes não sabe exatamente do que está falando, e também quais são os principais tratamentos clínicos que a gente tem à disposição hoje para a nossa saúde mental. Eu tenho a honra de receber aqui dois convidados muito especiais, a doutora Renata Ramos Reichelt, psiquiatra do TRF4, e o Dr. Daniel Chaves Vieira, psiquiatra do TRF4 e da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado por estarem aqui. Uma satisfação. Vamos lá. Uma honra. E você, sabe identificar quando alguma coisa não está bem com você ou com alguém que está próximo a você? Então, fica aqui com a gente que esse episódio é para todos nós. Eu vou começar pela pergunta básica que a gente precisa fazer para entender do que a gente está falando. Se fala muito em saúde mental, mas quando a gente fala nesse tema, o que a gente está falando exatamente? A gente está falando, por exemplo, em ausência de doença, quando a gente tem saúde mental, ou presença de doenças? Doutor Daniel, vamos começar pelo básico. O que é saúde mental? Bom, excelente pergunta e excelente contexto, né, dentro do Setembro Amarelo para a gente estar falando disso, que a ideia, eu acho que é desmistificar muita coisa. Eu acho que saúde mental talvez seja um termo que precise já ser reinventado. Eu explico assim, porque a gente fala muito de saúde em vários aspectos, mas a questão da saúde mental especificamente já está muito associado o termo com a questão de transtornos mentais, que eu acho que remete à ideia dos diagnósticos mais pesados e tal. E a gente está falando da vida emocional nossa, a vida psíquica, o quanto de ansiedade, de estresse, de alegrias e tristezas todos nós temos. E eu acho que a ideia de desmistificar a saúde mental fazendo parte da saúde como um todo é um bom começo, né? Talvez em termos da saúde como um todo seja um aspecto que culturalmente a gente precisasse rever, porque a gente desde cedo aprende a importância da atividade física, então tem educação física no colégio, tem para estimular, combater o sedentarismo, etc e tal, mas em termos da saúde emocional, o que a gente tem na formação, o quanto que a gente deve trabalhar, o quanto que cada um dedica para a sua saúde cardiovascular e o quanto que cada um dedica à saúde mental ou saúde emocional. Ou seja, a gente tem que primeiro desconstruir preconceitos que foram aderidos, assim, que foram surgindo para conseguir falar do assunto e perceber em si mesmo essas questões, né? Doutora Renata, eu vou te perguntar o seguinte, como é que a gente identifica, pensando nessa saúde global, né? Mas como é que a gente identifica que talvez a gente não esteja bem emocionalmente? Acho que pequenas mudanças assim no dia a dia a gente já consegue identificar. A gente vê que acontece comumente no local de trabalho. Então, isso é uma coisa importante para nós aqui, né? Sim. No TRF. Por exemplo, poder falar sobre isso, assim, né? Por exemplo, pequenas mudanças comportamentais, assim. Servidor que antes era super comunicativo, né, que debatia bastante os assuntos, que colocava bastante a sua posição, de repente começa a ficar mais inibido, mais retraído, né, ou alguém que era super calmo começa a ficar mais irritado, tu vê que começa a não controlar mais suas emoções, ou até não consegue conter o choro, a emoção num momento de trabalho, né, então acho que tem outras mudanças também mais corporais que a gente consegue até identificar assim no colega, né? Um sinal de cansaço, olheiras, tá sempre com dor, né? Tensão muscular, tá com dor de cabeça, né? A gente também pode identificar. Porque assim, não precisa... A gente tem uma tendência, eu acho, a pensar, a imaginar que a pessoa tem que estar muito mal para procurar um atendimento. Ela tem que já estar num processo de depressão, ou enfim, outros, né, que vocês vão me dizer que eu, evidentemente eu não domino, mas assim, a gente, muito porque se criou esse preconceito que a gente falava antes, quando eu vou procurar um psicólogo ou um psiquiatra, é porque, claro, há muito pouco tempo atrás se dizia que isso era coisa de louco, né? A gente está em 2025 e a gente ainda
precisa trazer vocês aqui para desconstruírem essa ideia. Mas eu queria entender assim, por que isso acontece então, né? Por que as pessoas esperam estar tão mal para procurar ajuda? E o que a gente pode fazer e o que vocês podem fazer enquanto profissionais de saúde para quebrar essa ideia, né, tão errada sobre a saúde mental? Só continuando, acho que historicamente, né, se espera que uma pessoa no trabalho, né, seja produtiva e que ela não demonstre vulnerabilidade, né? Então, demonstrar os sentimentos, demonstrar emoções negativas seria estar demonstrando essa vulnerabilidade e ninguém quer aparentar isso. Então, as pessoas tentam disfarçar, mas tem sintomas, e sentimentos, comportamentos que não tem como a gente disfarçar, né? Dentre aqueles que eu relatei, a gente também pode falar da produtividade, assim, que eu acho que é um dos medidores aí que as pessoas consideram importante de trabalho, de eficiência no trabalho. É uma das coisas que também, quando a pessoa não está bem emocionalmente, pode vir a ser alterada, a pessoa começar a cometer mais erros, né, dizer que não está conseguindo dar conta do trabalho, começar a faltar, né, ou chegar muito atrasado. Outros comportamentos que também são comuns é notar que a pessoa passou a beber mais ou usa drogas, né? Então, vários tipos de comportamento podem aparecer e eu acho que os colegas têm que estar muito atentos, assim, né? Não deixar isso passar despercebido, né? Se tu viu que um colega não está bem, assim, pede para conversar, pergunta se quer conversar sobre isso, escuta, acolhe e indica, de repente, acompanhamento especializado, né? Tem as gurias ali do RH, as psicólogas do RH, tem a divisão de saúde, que tem ali um atendimento multiprofissional que vai poder ajudar o colega, né, nessa situação. E eu não... Agora o resto da pergunta, então, talvez tenha que repetir para... Não, é isso. Na verdade, eu fico pensando assim, no quanto as pessoas não se permitem ir atrás de ajuda, né? Pensando no ambiente fora do trabalho, mas aqui no ambiente de trabalho, o quanto se sentem ameaçadas, por isso que tu está dizendo, de mostrar a sua fragilidade, mas muitas vezes, assim, o medo de perder o cargo, de perder a função comissionada, que são coisas que impactam também, né, na saúde e na vida desse colega, mas, de novo, essa questão do preconceito e das barreiras que as pessoas se impõem, né? E eu queria que vocês falassem sobre isso, a importância de a gente se conceder esse direito de ir atrás de ajuda, né, doutor? Acho que é fundamental, nesse sentido, a gente desmistificar também essa coisa de que o transtorno mental está num ponto e a saúde mental está no outro e que não tem uma... Eu gosto muito da ideia de pensar a psiquiatria, pensar a saúde emocional, prefiro, como um contínuo, né? Entre... Todo mundo já teve uma experiência de tristeza. Entre um sentimento de tristeza ocasional, uma tristeza mais profunda, mais duradoura, algo que vai impactando no funcionamento, há uma depressão profunda, existe um contínuo entre uma coisa e outra. Entre uma preocupação que eu tenho se tal coisa vai dar certo, eu tenho uma apreensão ali em relação ao futuro, uma incerteza que me desperta uma ansiedade, uma angústia, até uma crise de pânico, a gente também tem um contínuo. Se a gente trabalha muito com essa ideia de que os transtornos mentais estão lá, que é a ideia antiga, historicamente, que a gente deve superar, que era a coisa dos asilos, os manicômios, então ficam afastados, e são mecanismos de defesa de negação, assim, então eu afasto daquela proximidade, isolo, e aí é claro que eu vou me apegar com tudo para uma negação, para não querer cair nesse oposto. Só que quanto mais eu reprimo isso, e a gente vê pessoas que chegam para atendimento, às vezes estão no limite do limite e já chega pior emocionalmente porque assim, não dei conta, falhei, não consegui e tal. E aí vem aquela coisa de desabar. Se a gente, ao contrário, tem uma ideia muito mais desse contínuo e a gente vê que é uma coisa, não tem quem não tem uma saúde emocional. E a gente vai trabalhando os nossos aspectos individuais ali de uma forma mais preventiva, a gente vai cuidar precocemente, vai cuidar melhor e vai ter resultados bem mais interessantes, né?
Agora, tu falou numa coisa que eu acho que é a chave, uma das chaves da nossa conversa, que é a prevenção. Se tu falar para um cardíaco sobre prevenção, para um diabético sobre prevenção, ou enfim, se falar dessas doenças e prevenção, as pessoas mais ou menos têm uma ideia já do que fazer, né? De cuidados que deve ter, mesmo as pessoas que não fazem. Mas prevenção para a saúde mental é uma coisa que talvez seja muito nova para mim, para o nosso público, então preciso que vocês falem sobre isso. O que se faz de prevenção? A prevenção em saúde emocional, primeiro ponto é esse, a gente poder falar a respeito, a gente trazer isso à tona, até a reflexão, nossa, eu nunca tinha parado para pensar em prevenção de saúde emocional, aquilo que eu estava dizendo assim, desde a nossa formação dos filhos, das crianças, o quanto que a gente trabalha esse aspecto de lidar com as diferenças, de lidar com situações que geram ansiedades, emoções, trabalhar isso dá para ser feito de várias formas, desde a educação, a criação e também em termos de cuidados diversos. A gente pode falar em prevenção dentro do ambiente de trabalho, a gente pode, como é que a gente vai conversar num setor de trabalho, como é que vão ser as metas, como é que vai ser a distribuição de funções, como é que vai ser a satisfação de acolher ambientes de escuta ou de não ter escuta sobre as questões emocionais que possam aparecer relacionadas ao trabalho e tantas fora. A gente vive esse momento de muitas bolhas aí, se a gente for pegar um pouquinho essas coisas para além da, de as pessoas ficarem muito numa confirmação dentro de uma bolha, a gente está com uma formação de uma nova geração que está pouco habituada a lidar com as diferenças. E se a gente cresce com bolhas que só fazem no algoritmo lá eu ver coisas que confirmam a minha certeza sobre assunto X, e eu começo a ter uma distância muito grande para lidar com pessoas que pensam diferente. Daqui a pouco eu vou trabalhar e eu vejo pessoas que pensam diferentes, eu começo a ter mais dificuldade. Cuidar disso tudo é cuidar de prevenção em saúde emocional. A gente pode ter aspectos mais específicos, como a ideia da psicoterapia, que pode ser algo bem importante, talvez valha a pena comentar, mas assim, é um olhar da sociedade e do indivíduo. E eu acho que a gente deve puxar também a responsabilidade de cada um para poder olhar sobre a sua própria saúde emocional. Só para fechar assim, tem um conceito que eu acho que é bem intencionado, mas ele acabou sendo um tiro no pé, a definição de saúde da Organização Mundial de Saúde e da própria Constituição brasileira, né? Se a gente falar do direito da saúde, né? Já que a gente está na OMS, a Organização Mundial de Saúde fala que a saúde seria um completo bem-estar psíquico, físico, social, etc., que é uma utopia, né? E se a gente vai na Constituição dizer que é um direito, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, o indivíduo fica muito passivo, né? Assim, né? Quase que desresponsabilizado. Eu acho que essa ideia é de fazer um convite para, pelo menos, se perguntar, parar ali um minutinho, mas como é que está a minha saúde emocional? Como é que eu estou me sentindo no trabalho, em casa, nas relações? O que eu estou fazendo de atitudes para que possa melhorar isso? Acho que são aspectos que podem ajudar. Perfeito. E aí tu já tocou no assunto da psicoterapia, que era o próximo passo. Próxima pergunta, a gente tem várias formas de cuidado, né? Então, várias formas de terapia, e às vezes o pessoal fica meio perdido, não sabe exatamente qual o melhor tipo, porque eu imagino que, além de ter vários tipos, algumas pessoas e aquelas questões daquele momento se adequam mais a um ou ao outro, né? Sei que a gente não vai conseguir aqui esgotar todas as formas, mas, doutora Renata, eu queria ouvir isso, assim, um pouco sobre os tipos de terapia que alguém pode procurar, e se é que dá para dizer qual que se adequa melhor para algum tipo de pessoa ou algum tipo de questão naquele momento. Inicialmente se faz algumas consultas, né, para fazer uma avaliação daquele paciente, se vê quais as características dele, quais os objetivos dele de buscar esse tratamento, né, quais os comportamentos que ele está trazendo para ti, e aí se tenta avaliar ali qual o melhor tipo de tratamento, qual a melhor técnica, conforme essa avaliação inicial. Essa avaliação dura mais ou menos de 2, 3 consultas, em que a gente avalia, então, né, o funcionamento dessa pessoa no trabalho, nas relações pessoais, na família, os vínculos que ela tem, né, a capacidade dela de regular emoções, né, comportamentos de raiva, de descontrole de impulso, frustrações, né, e a capacidade dele de lidar com estresse, assim.
Então, se ele tem comportamentos desregulados, né, de repente lida com estresse comprando demais ou usando drogas. Então, tudo isso é pensado antes de se decidir a melhor técnica, né? E a gente vê que a psicoterapia, assim como os psicofármacos, existem estudos científicos que avaliam, né, qual é o melhor tipo de terapia, que se compara a psicoterapia com só o tratamento farmacológico, ou a psicoterapia junto com a farmacologia, e se vê que tem realmente evidência científica, né? Então, existem vários tipos, desde os mais subjetivos, né, que entraria talvez a psicanálise, a psicoterapia de orientação analítica, que a gente vai mais em conflitos do passado, né, relaciona com os conflitos atuais e o relacionamento com o próprio terapeuta. O terapeuta é um pouco mais neutro, né, nesse tipo de terapia. E as mais objetivas ficam ali com, acho que a terapia interpessoal, né, TIP, que a gente chama, que seria uma terapia focada no tratamento de sintomas, assim, sintomas depressivos, se iniciou, né, com sintomas depressivos, em que tem um objetivo, né, tratar tal situação, pode ser um conflito conjugal, ou pode ser um diagnóstico de uma doença grave, né? Tem sessões estruturadas, vai durar 12 semanas esse tratamento e a gente vai tratar objetivamente essa disfunção social para que os sintomas depressivos melhorem, por exemplo. E tem as mais objetivas, como terapia cognitivo-comportamental, né, ou até psicoterapia breve. A cognitivo-comportamental, ela trata questões mais da parte cognitiva, que seria um exemplo, eu não consigo andar de bicicleta, né? E a parte comportamental seria, eu nunca vou andar. Tenta corrigir o pensamento e a distorção comportamental, por exemplo. E a gente vê que tem ondas, né? A gente chama de primeira onda, segunda onda, que nada mais é do que a evolução desse tipo de terapia, né? Quando a gente fala na terceira onda, a gente não fica só com a parte cognitivo-comportamental, mas a gente passa a ter também mindfulness, que seria um tipo de atenção plena. A gente tenta trazer o pensamento para o hoje, para o aqui, para o agora, para evitar ruminações, aquele pensamento que fica na nossa cabeça, enfim. Tem a dialética comportamental, que seria, por exemplo, indicada até para pessoas que têm dificuldade de regular suas emoções, né, que é comum transtorno de personalidades, por exemplo, borderline, né? E tem a terapia de aceitação, que seria mais relacionada, então, uma forma também de corrigir pensamentos de distorções, trazendo mais com o que é compatível para os teus valores sociais, assim. Então, um geralzão seria isso, mas é que tem muitos tipos de terapia, né? Que eu fico pensando também, assim, é muito pessoal, né? Por exemplo, terapeutas que funcionaram super bem com o meu amigo podem não funcionar comigo, né? E tá tudo bem também, é uma questão de afinidade, é uma coisa muito íntima e pessoal. Claro, a gente tem toda a base científica e toda a base técnica, mas essa questão da relação humana também é importante nessa abordagem, né? Bastante, assim. Já foi, desde essa pergunta clássica, né? Assim, que tipo de terapia eu vou fazer? Às vezes a gente atende as pessoas, elas já mas ok, quero fazer terapia, mas com quem? A gente já tem estudos que são os fatores comuns em psicoterapia. São estudos que vão ver o que é importante numa psicoterapia, independente se ela é psicanálise ou se ela é terapia cognitivo-comportamental, que pode ser importante para ter uma eficácia. Então, o vínculo, que é isso que foi comentado assim, é um fator fundamental. Às vezes é um ótimo terapeuta, é uma abordagem que está indicada para aquele caso, mas não fechou ali, não fechou um bom vínculo, não aconteceu. Aí é importante que a pessoa entenda que pode ser importante talvez buscar um outro terapeuta, não desistir da ideia da terapia. Outro fator comum de psicoterapias que, sabe, é que tem um objetivo que fique claro da expectativa daquela terapia, tanto para o paciente quanto para o terapeuta. O terapeuta às vezes está querendo chegar num canto e a pessoa está ali buscando outra coisa, não se afinou assim, o que é o objetivo dessa terapia, né? Então essas são coisas importantes.
A gente tem o quê, né, que é isso que a Renata estava falando, assim, dos tipos de terapia. Então, tem psicanálise, Freud, Divan, de repente, numa ponta, terapia cognitivo-comportamental, assim, bem prática de outra, assim, que tem bases teóricas e métodos de trabalho bem diferentes, né? Fazer uma experiência de uma análise num Divan 3, 4 vezes por semana é muito diferente de fazer uma terapia cognitivo-comportamental ali. Mas a gente também tem para quem? O indivíduo. Eu sou um cara muito objetivo, muito pragmático, não aguento ficar num divã. Pode ser um excelente psicanalista e daqui a pouco não vai conseguir. E que contexto? Eu tô com uma fobia específica, uma macrofobia, sei lá, um medo de altura, vou trabalhar agora no 9º andar, o que eu faço? E aí, de repente, uma cognitivo comportamental vai ser mais objetiva e vai ter técnicas onde o terapeuta vai dizer de uma forma mais prática de como atingir aquele objetivo em comum, né? E eu, enquanto paciente, eu posso começar numa e depois ir, de acordo com a minha, não sei se posso chamar de evolução, mas enfim, do meu quadro, eu posso migrar para outra também, né? Eu costumo dizer que a psicoterapia, ela pode ser benéfica para qualquer pessoa em qualquer tempo, desde que a pessoa esteja motivada para fazer terapia e que ela esteja com um bom terapeuta com quem estabeleça um bom vínculo e um bom objetivo em comum. Então, se a terapia, eu estou motivado para fazer terapia e eu fiz com 1, 2, às vezes 3 profissionais e não está rendendo, talvez seja de se fazer uma consulta, repensar quais são as abordagens que foram, se é mais indicado ou não, etc. E não desistir da ideia de psicoterapia, porque ela pode ser benéfica para qualquer pessoa. Uma coisa que assusta ainda, né, e a gente precisa falar sobre isso, porque a gente está falando de quebras de tabus aqui, é a questão da medicação, né? Ainda hoje as pessoas têm receio, acham que remédio psiquiátrico é para o cara que está lá internado. Enfim, a gente está aqui conversando com vocês justamente para quebrar essas barreiras, né? Em que momento se usa, doutora Renata, a medicação? Para todos os casos, para alguns casos, é válido sempre? Como é que a gente explica isso para o pessoal? Acho que é importante a gente pensar que no tratamento da saúde mental a gente tem várias ferramentas, né? Então, desde medidas de mudança do estilo de vida, né, até a psicoterapia e a medicamentosa, né? Às vezes, a psicoterapia, as mudanças de estilo de vida não são suficientes, e esse paciente ainda tem, né, um prejuízo grave na sua vida, né, não está conseguindo evoluir, tem um sofrimento importante, e aí tem que se entrar com um tipo de medicação, né? Muitas vezes a gente vê, né, no consultório, o paciente chega achando que fracassou, né, que vem tentando sozinho, né, lidar com suas emoções, com seus sentimentos, ou fez uma psicoterapia e não foi suficiente, e considera a medicação como se fosse uma bengala emocional, assim, já ouvi esse termo, né, no consultório. E a gente vê que não é isso, assim, né? Até eles têm, às vezes, um mito de que a medicação vai mudar quem eles são, né? Que a medicação vai viciar, enfim, existem vários mitos em volta dos psicofármacos, né? Mas o que a gente vê é que a medicação, ela entra para tentar restaurar um funcionamento que a pessoa tinha antes de estar no sofrimento que ela está vivendo agora. Então, ela volta a tornar essa pessoa mais parecida como ela era anteriormente, quando ela for bem indicada e usada da forma, né, assim, com acompanhamento. Agora, dá para só usar a medicação sem o acompanhamento ou sem a terapia? Não é o ideal, né? O ideal sempre é tratar, talvez, os sintomas, né, com a medicação, mas também tratar todas as questões emocionais que essa pessoa está vivendo, que podem ter levado, né, ou alguns tipos de comportamentos que não estão tão legais, ou forma de lidar com o estresse, ou formas de desempenhar suas funções na vida que acabam levando a uma gravidade de sintomas suficiente a ponto de a gente pensar no tratamento. E não necessariamente também precisam ser sintomas graves ou transtornos mentais graves, né? A gente vê que, às vezes, uma ansiedade crônica, né, ou uma depressão leve, mas recorrente, né, também podem se beneficiar de tratamentos medicamentosos. Até para a pessoa ter um desempenho melhor, de novo, não sei se desempenho é a melhor palavra, mas, enfim, ser melhor para ela a própria terapia, né? Ela
ir medicada pode propiciar uma sessão melhor e um reencontro com ela mesma melhor. Não faz sentido isso que eu estou falando? Bastante. Muitas vezes a pessoa está com um quadro com sintomas intensos, por exemplo, uma depressão grave, melancólica, a pessoa fica com dificuldade de sair da cama, tomar banho. A disposição para ir para uma terapia, para conversar ali, fica mais difícil mesmo, né? E aí a medicação pode ser um passo crucial para a terapia conseguir engrenar e acessar outras coisas. Então é um trabalho em conjunto, né? Assim, sempre. E essa pergunta, eu imagino que eu saiba a resposta, mas eu acho que é importante a gente fazer. Evidentemente, eu não posso interromper por conta própria a medicação que foi prescrita por um psiquiatra, certo? Assim como a gente, né, não inicia uma medicação psiquiátrica sem fazer consulta, meu vizinho está tomando tal, falou que era bom, né? Se a gente tem esse cuidado conosco, né? Ao iniciar, ao escolher uma medicação, convém que a gente tenha esse mesmo cuidado conosco no momento de interromper, de parar uma medicação. Tem medicações que podem ser interrompidas mais abruptamente, tem medicações que não devem ser, que tem riscos para a saúde dessa interrupção. Às vezes não tem um risco grave, mas às vezes tem umas cascas de banana do tipo, muitos antidepressivos, por exemplo, que servem para tanto sintomas depressivos quanto para ansiedade, eles levam algumas semanas para fazer efeito, e quando a pessoa para, também não é no dia seguinte que obrigatoriamente desfaz todo o efeito, né? A fluoxetina, que é um bem famoso, aí, ele dura pelo menos 2 semanas com princípio ativo, assim, ainda. E o que acontece? Às vezes a pessoa tá lá, melhorei horrores, estou super bem, será que eu preciso ainda desse remédio? Deixa eu ver, ficar esse dia, 2 dias aqui sem, tô bem e tal, então eu concluo que... E aí aquilo ali fica às vezes uma interrupção precoce, o que faz ter recaídas, recidiva de sintoma e tal, que não é que seja medicação para a vida toda, mas a gente pode fazer isso com acompanhamento para saber em cada caso qual é a velocidade e a indicação de retirada da medicação, melhor. E eu costumo dizer, né, para acabar da gente de falar sobre o preconceito, quando nos indicam, eu paciente, qualquer outra linha de medicação, então assim, de medicamento, um antibiótico, um antialérgico, a gente sai da consulta, vai direto na farmácia, compra e toma, sem questionar. E aí quando ou psiquiatra ou psicólogo, né, num tratamento conjunto com o psiquiatra, indicam, as pessoas ficam, não, mas veja bem, eu acho que não é por aí. Acho que a gente está na hora da gente confiar mais nos profissionais que estão ali avaliando o contexto e a gente entender que é um reforço para a nossa moral, para a gente poder enfrentar as batalhas que a gente precisa enfrentar, maiores ou menores, né? Mas me parece que isso cabe a nós, ouvindo o que eles estão dizendo, acabar com esses preconceitos. E preconceito é sempre uma coisa que precisa ser combatida, então não estou falando nada de muito genial aqui, né? Só para complementar, eu tenho uma curiosidade que a gente fala muito das medicações psiquiátricas de viciar, né? Assim, ficar dependente do remédio. Existem remédios com potencial de dependência e outros que não têm nenhum potencial de dependência. Dos com potencial de dependência, que seria complicado realmente o uso mais crônico, né? Muitas vezes, na maioria dos estudos que a gente tem, eles são prescritos por médicos não psiquiatras, que aí às vezes tem disso. A pessoa vai lá no clínico, toma um antibiótico e ganha um remédio tarja preta para regularizar o sono e depois fica lá renovando, fica dependente e deixa de consultar por preconceito, muitas vezes com o psiquiatra. E aí, depois que tá com uma dependência grave, é que chega pra gente. Aí já, tô tomando há tantos anos e tal, e nunca consultou antes. Sim. Um tema que vocês comentaram mais de uma vez é a tal de regular as emoções. Eu queria que vocês explicassem o que é regular as emoções. Regular as emoções não deixa de ser a capacidade de tu responder a estímulos externos, né? Às vezes acontece alguma coisa que te dá uma baita raiva e se tu não tiver aquele filtro emocional, tu vai sair xingando todo mundo e isso vai causar uma repercussão enorme na tua vida. E é isso que às vezes a gente vê, né? Os pacientes deixam pro último minuto, assim, né? Eles tentam lidar ao máximo com suas dificuldades e acabam chegando
no consultório, aí com muitos prejuízos na sua vida, muitas vezes perderam emprego, perderam uma relação afetiva que era super importante, tudo isso porque vinha um sofrimento mental importante, suas emoções desreguladas, né, não conseguindo ter essa contenção e essa não é só uma contenção emocional, mas é um equilíbrio, né, emocional. Então, sim. Quando a gente fala, né, em saúde emocional e saúde mental, a gente não pode ter uma ideia que a gente vai ser o tempo inteiro linear, né? Pelo contrário, a saúde mental, a saúde emocional, ela pressupõe ou ela conta que o indivíduo vai ter esses altos e baixos, doutor Daniel? É assim mesmo? Sim, a gente fala de preconceito com os transtornos mentais, consultar com a psiquiatra, né? E a gente também tem na esteira disso o preconceito com as emoções. Se a gente for avaliar, a gente tem aí a ideia culturalmente difundida, que é errada, que deve ser combatida, que existem sentimentos bons e ruins. Então, eu tá alegre, tá tudo legal, eu tá tristeza, né, tá com sentimento de tristeza, não, sentir raiva é errado. E aí, quando a gente fala de regular a emoção, a gente tá falando justamente assim, talvez de uma capacidade de a gente entrar em contato com os nossos sentimentos, todos eles, sem censura, a gente se conhecer. E a partir desse autoconhecimento, a gente conseguir decidir, aí tem uma capacidade da nossa regulação, porque a gente não faz panela de pressão e abafa, esconde da gente mesmo aquilo, e a gente consegue aí ver como que eu vou me comportar diante desse sentimento. Eu posso sentir uma raiva intensa de alguém e falar, tô com ódio mortal de não sei o que. Ele fala assim, tu quer matar minha... Não, né? Assim, então, assim, mas eu ter a capacidade de entrar em contato com aquilo é importante. A gente tem aí como um pano de fundo de muitos comportamentos explosivos, agressivos e tal, às vezes emoções que sequer foram acessadas pelas pessoas. Né? A gente tem, por exemplo, alguns fatores às vezes culturais. Homens às vezes são mais educados, bem entre aspas aqui, porque é uma péssima educação de esconder alguns sentimentos de tristeza culturalmente, seja forte, aquela coisa e tal, e a gente vê que às vezes o sintoma depressivo no homem aparece como mais irritabilidade, tá brigando com todo mundo e não se permite às vezes chorar, o que seria às vezes uma forma de acessar algum sentimento de tristeza, alguma coisa. Então, assim, tudo isso são fatores de regulação emocional que são importantes serem trabalhados. Ou seja, tem alguns comportamentos que são muito disfuncionais, que aí podem trazer até um certo risco de vida para a pessoa, né? Que seria essa incapacidade de lidar emocionalmente com esses sentimentos mais negativos e aí vir a talvez aliviar essa dor com automutilações, né? Se machucando ou até pensando no suicídio, então que essa seria a única forma então de diminuir essa dor, né? E até comportamentos violentos, assim, da pessoa não conseguir conter, né, a raiva e a emoção e se tornar um risco para os outros também. Ou seja, a falta de regulação pode fazer com que a pessoa seja um risco para si mesma e para os outros, é isso, né, que eu estou entendendo. Eu acho que outro elemento que é bem importante, bem contemporâneo, né, essa coisa da formação, a gente fala de muita ansiedade, o Brasil é um dos campeões de níveis de ansiedade no planeta. Como que a gente está formando as crianças, né, com um monte de tela, com vídeos curtos e tal, e eu começo desde muito cedo a não trabalhar uma contenção de esperar a propaganda ou sei lá o que para mudar. E aí a gente vai nessa coisa mais viciante, mais rápida de não tolerar e são exemplos de... desde muito cedo a gente não trabalhar aquilo que poderia ser uma regulação emocional. Quando chega na vida adulta, o tédio, não sei o que, começa a ficar insuportável e aí daqui a pouco, sei lá, vou para uma substância, um abuso de álcool, de drogas e tal, como tentativa de me resgatar aquele prazer dopaminérgico ali, do sistema de recompensa que a gente tem com vídeos ali desde cedo. Existe um contínuo, não é onde que a coisa se perdeu. Desde muito cedo a gente deve trabalhar essa nossa formação como indivíduos, como sociedade, para a nossa regulação emocional, para lidar com as diferenças, etc. Agora, isso já gerou uma ansiedade aqui em mim, porque o buraco é mais embaixo. A gente poderia fazer mais uns 5 programas aqui conversando sobre tudo isso que a gente hoje precisa agir para que não se transforme nessa bola de neve
que é o que a gente está vivendo hoje, né? A gente está quase indo para o fim, mas tem 2 temas ainda que eu quero abordar. Um deles é a questão do cuidado integrado. Claro, eu estou com os 2 psiquiatras aqui do tribunal e o Dr. Daniel também da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, mas a saúde emocional, a saúde mental, ela deve ser pensada de uma forma interdisciplinar. Outros profissionais também podem atuar, né? E eu queria entender de vocês assim, quais são esses outros profissionais e de que forma se dá essa relação entre vocês. Uma forma mais prática, assim, o psiquiatra entra na parte de diagnósticos, de tratamentos, né, de prescrição de medicamentos, o psicólogo aí com as psicoterapias, né, a gente pode também acessar a terapeuta ocupacional, por exemplo, que vai trabalhar com habilidades sociais e a reinserção dessa pessoa no cotidiano, né, na comunidade. O serviço social, que aí entra com questões de benefícios, com a parte social e familiar, né, dos pacientes. Tem a parte da enfermagem também da saúde mental, que pode ajudar ali como formatar esse tratamento, como tomar as medicações, pode fazer esse auxílio. E tem também até nutricionistas que entram daí com a parte do controle alimentar e educador físico, que pode orientar a questão dos exercícios, né? É um cuidado integral, né, da pessoa. E que quando é multiprofissional, o resultado sempre é muito mais efetivo, assim. Como eu disse no início, esse programa era para todos nós, né? Mas eu vou me apegar agora a alguma coisa mais extrema, que não são todos, né? Por isso que eu digo, o programa é para todos nós, mas uma parcela talvez precise, por exemplo, de internação, uma internação psiquiátrica. É possível também? E em que casos a gente precisa ter esse olhar também? Quando que isso é necessário? A internação, ela realmente vai ficar para casos mais excepcionais, assim, dentro da realidade que a gente vive no tribunal, são situações mais raras, assim, mas que podem acontecer. E a gente tem, eu acho que costumo trazer muito a ideia também da internação, não só numa clínica, no hospital, mas também às vezes a gente faz o que a gente chama de internação domiciliar, que é uma alternativa interessante, assim, às vezes tem alguma situação extrema e a gente combina, chama familiares para estar junto, faz um esquema às vezes de plantão, que seja, às vezes ou outra se contrata algum profissional de enfermagem para estar junto, etc e tal, e a gente consegue, sem usar um hospital, uma clínica, fazer uma internação domiciliar num período mais agudo, assim, são sempre situações com uma intensidade de sintomas mais elevados e que tem algum risco, né? Ou por uma questão de um quadro psicótico agudo, muito intenso, com risco de a pessoa se machucar ou machucar alguém, ou situações de risco de suicídio, que a pessoa tem um quadro emocionalmente que está muito no limite ali e que um ambiente de proteção pode ser muito bem-vindo. Né? Ou a gente tem uma situação de dependência muito intensa que vai ter uma abstinência, vai cessar o uso de alguma substância. Então são essas situações que a gente pode recorrer sim a uma situação de internação. Tem várias alternativas, mas eu acho que a ideia é que isso vai ser visto num caso, num acompanhamento de perto, né, assim, para ver o que seria o mais indicado. Não é a via comum. Tem situações onde as pessoas começam um tratamento por uma internação. Isso quer dizer que toda aquela história que a gente falou antes de prevenção e tal, ficou ausente e aí ela não aguentou mais, teve uma situação extrema e aí não é a melhor forma de começar. Sim. Bom, a gente falou de várias possibilidades, de vários caminhos para essa saúde emocional, saúde mental. E tem uma coisa boa para a gente comentar, que eu quero muito que vocês expliquem, que é a possibilidade de ressarcimento dos custos com terapia, né? É uma realidade aqui do tribunal, certo? Sim. É uma realidade, então, de toda a 4ª região, esse ressarcimento. E eu queria que vocês explicassem como funciona, quem tem direito, quais são as terapias incluídas. A palavra é de vocês. Isso realmente é uma grande vitória que a gente está celebrando muito. O acesso à psicoterapia é um cuidado em saúde que era muito mais complicado
e historicamente ele teve evoluções, né? A gente tem que inicialmente os planos de saúde sequer cobriam psicoterapia com psicólogo. Isso acho que foi uma mudança da ANS, acho que 2019 por ali, alguma coisa assim, 18, 19, que passou a ser obrigatória a cobertura. A gente começou então a ter psicólogos atendendo dentro da maioria dos planos de saúde, não só para a 4ª região, mas de todos os planos. Isso é um grande ganho para a saúde nacional, etc. E esse ano, 2025, dentro da 4ª região, a gente conseguiu essa possibilidade também desse ressarcimento para quem faz uma psicoterapia ou com psiquiatra ou com psicólogo particular diretamente. Existem alguns limites de tetos, de valores, etc. Sabe? Por uma questão lógica, né, de orçamentos, mas era uma coisa que eu já faço uma terapia com tal pessoa ou do plano trocou, o profissional saiu, eu quero seguir com essa pessoa, e a gente via que era uma limitação grande para um efetivo trabalho de psicoterapia, principalmente uma terapia de médio e longo prazo. E a gente teve esse ganho muito significativo esse ano. Então, o que precisa ser? Precisa ser um psicólogo ou um psiquiatra, né, habilitado ali, que está fazendo a psicoterapia. E acho que talvez o grande recado, assim, a dúvida da como é que preenche, o que faz e tal, dá para entrar em contato com a gente da área de saúde, não é nada de outro... Está na intranet também bem detalhado, então é só buscar. Isso. Ele é feito para os beneficiários da Unimed, né? E pode ser feito não só para o servidor, mas para os dependentes também. Perfeito. Magistrados e servidores e dependentes. Isso. Muito bem. Que bom, né? Que bom essa possibilidade. A gente precisa encerrar, porque o nosso tempo é curto, mas eu quero muito agradecer a presença de vocês, todos os esclarecimentos. E queria pedir de cada um uma mensagem no sentido de o que quem está lá em casa nos escutando, nos assistindo, o que cada um de nós pode fazer hoje de simples, de acessível, assim, para começar a cuidar da sua saúde emocional. E aí, quem começa? A forma mais simples seria ter um momento no seu dia que a pessoa possa parar e olhar para si, ver o que está sentindo, né? Assim, não esconder os sentimentos, mas assim, avaliar, ver o que sentiu, o que fez os outros sentir. Não precisa resolver, não precisa julgar, né? Mas ter esse momento para se olhar e se escutar pode fazer toda a diferença aí na qualidade de vida dessa pessoa. Muito bom. Sentir é humano, assim, né? Então, todos nós temos sentimentos. Ainda bem, né? Ainda bem. Doutor Daniel, e aí? Então, eu estava pensando, acho que como a gente está no Setembro Amarelo, que acho que é um mês de prevenção, do cuidado da saúde emocional, mas pensando nessa questão do suicídio e tal, eu estava lembrando de um livrinho que eu gosto muito de ler com meus filhos ali, que é O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. Acho que é bem bonitinho e tal, fica a dica, assim, ilustrado e tal. E tem algumas reflexões que crianças podem pegar por uma parte, mas que é legal até para nós adultos, assim. E uma das páginas que me chamou a atenção é que os personagens conversam entre si e um pergunta para o outro, né? Qual foi a coisa mais corajosa que você já disse? E a outra pensa assim e responde, socorro. Porque, assim, é um ato de coragem, é um ato que a gente... para poder pedir ajuda, né? Claro que eles colocaram de uma forma mais intensa, e eu acho que fica um pouquinho essa mensagem de que... o Homo sapiens, ele só chegou onde chegou por uma coletividade, por a gente ter um apoio mútuo. Nós não somos os seres mais fortes, nem mais habilidosos, a gente, né? Mas com a nossa capacidade de estarmos juntos e se ajudar mutuamente, a gente tem feito a diferença, assim, e eu acho que a ideia é um pouco essa, né? Não precisa ser um pedido de socorro, pode ser assim, me ajuda aqui e tal. E talvez como mensagem final eu diria assim, se você já pensou alguma vez na ideia de terapia ou de fazer uma consulta com psiquiatra, não espere ter a certeza de que é preciso fazer isso. Permita-se, né? Assim, dê de presente a oportunidade de experimentar, ver como é que tu sente, como é que vai ser esse acolhimento, esse sentimento. E a gente tem experiência de
de ver que isso é normalmente muito bom, agrega muito em qualidade de vida para as pessoas, e fica essa mensagem, então. Muito bem, muito obrigado. Eu quero lembrar, então, aqui no tribunal, na seção judiciária, os locais que a gente pode buscar, então, atendimento. No tribunal, DRH, o atendimento do setor de psicologia, e na divisão de saúde com os psiquiatras, correto? E na seção judiciária do Rio Grande do Sul, também o setor de psicologia e de psiquiatria, certo, doutor? Então tá, muito obrigado mais uma vez. E a gente volta em breve com mais um podcast da saúde, falando de mais temas de saúde mental, de saúde, enfim, de todas elas reunidas aqui. Muito obrigado.